Tá? Tá. Olá, boa noite. A paz de Jesus aos irmãos, amigos, a todos que vão ouvir pouco ou muito essa pequena transmissão. Eu queria falar um pouco hoje sobre o batismo nas águas, a importância. E antes eu queria louvar a Deus, depois com louvor, porque é Ele que concede a nós essa oportunidade. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que está me concedendo. O Senhor sabe que eu sou pequeno demais, tenho pouca força, mas a minha força é o Senhor. Eu só espero e peço e creio e acredito que o Teu Espírito Santo, o Senhor, me dará hoje uma palavra para cada oração, para dar uma direção à vida nesta noite. Porque para isso o Senhor me colocou nesse lugar. Eu que sou pó e cinza, mas do Senhor. E para a glória do nome de Jesus, o único nome salvador e glorificado e exaltado, seja para todo sempre o santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Como o assunto hoje é batismo nas águas, eu tenho alguns hinos que Deus me deu e eu queria louvar justamente falando renascer para Cristo. Porque a Bíblia diz que só através do batismo nas águas é que o homem renasce para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Vamos renascer para Jesus. Vamos nos voltar para o nosso Deus, nascendo da água para se purificar, se arrepender, deixando os pecados lá, nascendo do Espírito, para com Deus se encontrar. É nascendo que o homem verá Deus. É vivendo, caminhando com Jesus. É cantando que o crente chega aos céus. É vencendo pelo sangue lá da cruz. Vamos caminhar louvando a Jesus. Vamos nos amar com mais fervor. Fala desse amor que está em nossos corações. Relembrar a cruz para o homem pecador. Dizer que Jesus Cristo é o grande Salvador. É nascendo que o homem verá Deus. É vivendo, caminhando com Jesus. É cantando que o crente chega aos céus. É pelo sangue lá da cruz. É nascendo que o homem verá Deus. É vivendo, caminhando com Jesus. É cantando que chega aos céus. É vencendo pelo sangue lá da cruz. Oh, glória a Deus, aleluia. É descendo pelo sangue lá da cruz.
Deus amado, nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu queria falar há dias algo que queima no meu coração. Creio que é da parte do Senhor. Tenho aqui algumas Bíblias, Bíblia apologética. Essa aqui é uma Bíblia católica, edição pastoral, muito boa. Essa aqui é uma Bíblia que me foi dada pelo pastor Geraldo lá de Taubaté, uma excelente Bíblia. Mas eu gostaria de usar essa benção aqui. Isso é uma Bíblia católica, edição pastoral catequética da editora Ave Maria. Por que eu quero usar nessa noite uma Bíblia católica? Porque tem pessoas que pensam que as nossas Bíblias são diferentes. Essas Bíblias, tanto a protestante como a católica, foram traduzidas por padres, por teólogos católicos. Né? Então eu queria falar um pouquinho do batismo das águas, que tem pessoas que pensam que o batismo não tem importância, mas tem muita importância. E eu queria começar aqui nessa noite, eu queria fazer uma exposição da palavra de Deus. Não é a minha palavra. Eu vou ser criticado, vou. Mas por falar a palavra de Deus, isso é a minha bênção. Isso é a minha honra. A minha mulher está ali preocupada, orando por mim. Porque eu costumo falar, irmãos, que não é fácil falar da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou presbítero Cleomir Calvo. Sirvo a Deus pela Igreja de Deus no Brasil, sede em Curitiba. Nosso bispo é o bispo Ada Avear. E estou aqui em Pernambuco, Santa Maria da Boa Vista. Glória a Deus, né? Eu sei que as pessoas vão participar desse culto, desse momento de oração. É a minha primeira live, eu nunca fiz uma coisa como essa, eu não sei como vai sair, então alguém já me perdoe o meu vocabulário, eu não tenho letra, não tenho estudo, não tenho um anel de doutor, mas eu tenho a fé na palavra do Senhor Jesus. E no livro de Marcos, eu queria começar a minha primeira leitura no capítulo 16, no versículo 15, que diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Escute bem. Quem crê e for batizado será salvo. Disse o Senhor Jesus Cristo. O batismo nas águas é tão importante, mas tanto para a salvação, que a religião ela se apressa a batizar um bebê. Uma criança que não crê, não sabe nem quem é o Senhor Jesus. Mas para passar pelo batismo nas águas, ela precisa crer, acreditar, conhecer o seu Salvador. Por isso, nós achamos que é um erro, primeiro dos interpretação de muita igreja, inclusive da religião. E no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 47, diz assim: E disse-lhe Jesus que em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Escute bem. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando justamente da cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém pode me perguntar, mas por que falar do batismo nas águas? Jesus está voltando. O mundo está cheio de epidemias. Por que não falar de uma coisa mais agradável? Quando Deus colocou no meu coração para fazer essa transmissão, eu disse: Senhor,
Eu não quero falar as mesmas palavras que os outros estão falando, os outros pastores, os outros irmãos. Não, eu quero algo diferente, algo que dê uma direção. E o Espírito Santo de Jesus disse, então você vai falar sobre o nome de Jesus. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem senão por mim. Eu sou o caminho. De Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro faz a sua primeira pregação a quase 3.000 pessoas que estavam em Jerusalém na festa do dia de Pentecoste. E no capítulo 2, no versículo 37, as pessoas, e diz assim a palavra de Deus, e ouviram essas coisas, ficaram compungidos no coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que devemos fazer, varões e irmãos? Então Pedro lhe respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependimento é coisa que só um adulto faz. E seguindo aqui a leitura, os que receberam a palavra foram batizados. Naquele dia, elevou-se mais ou menos 3.000 o número dos salvos. Isso foi no dia de Pentecostes, irmãos. Eu estou aqui apenas repassando a palavra de Deus e usando uma Bíblia católica de uma tradução muito boa, que é a velhinha. Eu gosto de usar ela nas pregações para justamente tapar a boca de pessoas que dizem que a nossa Bíblia é diferente. Então eu uso uma Bíblia. E o assunto hoje é batismo nas águas. Eu sei que eu estou falando nesse momento no Facebook para muitas pessoas, talvez as pessoas católicas que estão me ouvindo, e pessoas que não leram ainda essas passagens. O livro de Atos é um livro de registro da igreja, é um livro de doutrina, de ensinamentos. E também o Estevão, o diácono Filipe, chega à cidade de Samaria e começa a pregar sobre o nome de Jesus e o reino de Deus. E a Bíblia diz, e aqueles que ouviram Filipe, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, os que ouviram a Filipe foram batizados, no versículo 12, os que acreditaram na palavra foram batizados, aleluia, tanto homens como mulheres. Escute isso, foram batizados tanto homens como mulheres. E no versículo 16 diz assim, visto que sobre eles ainda não tinha descido o Espírito Santo, mas somente era batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles eram batizados no nome de Jesus. Eu quero que você entenda que Jesus ordenou um batismo. E esse batismo precisa ser um nome. E não há outro nome que possa alguém receber no batismo nas águas, a não ser o nome de seu Pai, a não ser o nome do verdadeiro Deus e a vida eterna, junto com o nome Salvador. Assim como a criança, ela recebe o nome do Pai quando vai ser registrada no cartório. E aqui nas águas é um registro, é uma união com Deus. E para isso, tem que receber o seu nome. E seguindo a leitura, aqui no livro, no capítulo 10, do mesmo livro de Atos, eu estou expondo o livro de Atos, porque é o livro aonde fala dos batismos, que ficou registrado. No capítulo 47, apóstolo Pedro diz assim, 10:47 de Atos. Então Pedro tomou a palavra e disse, porventura, pode-se negar a água ao batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo para
o perdão dos pecados, em nome de Jesus Cristo. A terceira mensagem sobre o batismo, que é em nome de Jesus Cristo. Mas por que no nome de Jesus? Volta atrás, 43, o apóstolo Pedro diz assim: dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele são dos pecados por meio do seu nome. A Bíblia diz que a partir da manifestação de Deus em carne, todos os acontecimentos a partir da ressurreição do Senhor precisam ser realizados no seu nome, glorificando o seu nome, reconhecendo que Deus se fez carne, nasceu como um bebê nasce e recebe um nome. Por isso, quando o anjo apresentou a Maria, disse: olha, coloca o nome do menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Mas esse menino não tinha povo. Ia ter um povo a partir do livro, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, porque ali começa um novo povo de Deus, o que chamam de igreja. A igreja nasce em Pentecostes. Ali começou, aleluia, a se cumprir na vida das pessoas do mundo o tempo da graça. E para esse tempo acontecer, a Bíblia diz que precisou, irmãos, irmãs e amigos, o próprio Deus vir à terra. Ele não mandou outra pessoa. Ele não mandou uma segunda pessoa. Ele mesmo se fez carne. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, a primeira carta a Timóteo, o apóstolo de Timóteo no 3,16, Deus se fez carne. Foi o próprio Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas continuando aqui sobre o batismo, vocês vão entender por que esse assunto dessa transmissão. No capítulo 19 de Atos, o apóstolo Paulo encontra 12 irmãos lá em Éfeso e pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Aí ele diz assim: nós nem sabemos que ainda existe tal Espírito. O apóstolo Paulo pergunta: em quem sois batizados então? Eu estou lendo Atos dos Apóstolos 19, no versículo 3. Em quem foste batizado então? Ele respondeu: só no batismo de João Batista. Mas Paulo diz: mas João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha após ele, o qual é Jesus. Enquanto Paulo, então, os que o viram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mais um batismo em nome do Senhor Jesus. E isso, irmãos, é na Bíblia Católica. Por isso que eu fiz questão de fazer essa pequena transmissão, essa live, falando sobre o batismo. Talvez eu não seja a pessoa certa de falar, mas eu olho para mim, eu creio que eu sou. Sabe por quê? Porque eu já passei por 3 de batismo. Eu fui batizado quando eu era um bebê na Igreja Católica. Eu fui batizado quando eu comecei meu caminho de fé pela Assembleia de Deus, fui batizado, né, em nome dos títulos. E, finalmente, Deus me revela um nome sobre todos os nomes, o qual todos o que habita na terra precisa receber no batismo, que é o nome de Jesus. E isso é incrível e maravilhoso, por quê? Porque a Bíblia diz, enquanto o homem não conhece a verdade, ele vai conhecendo outros caminhos, ele vai conhecendo outras mensagens, e parece que é verdade. Mas aqui, na carta à igreja que está em Éfeso, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 4, sede um só corpo e um só espírito, assim como foste chamado pela vossa vocação, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Mas já tinha passado por 3. Isso por quê?
Enquanto o homem não conhece a verdade, ele está caminhando em uma trilha. Ele não está caminhando num caminho santo. Ele está caminhando em caminhos que os homens estão mostrando para ele. Mas quando você lê a Bíblia, e quando você lê, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, você vai entender o que Jesus disse: eu sou o caminho. Lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho. E quando você lê, começa a ler o livro de Atos, você vai ver o nome de Cristo sendo honrado, glorificado, exaltado. E você começa a entender que os batismos no nome de Jesus está indicando que realmente Cristo é o caminho que ele falou que diz ser. Para a pessoa dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa pessoa devia ser ou louco para falar assim, ou realmente ser o que diz ser, o caminho para a salvação. Aleluia. A vida eterna em si mesmo, para que muitos conheçam. Eu costumo dizer e digo sempre, eu sou pequeno, eu sou falho, cheio de erros, mas Deus colocou no meu coração essa palavra. E você vai entender por quê. Confusão no meio espiritual cristão. Essa confusão criada pela religião de pegar um bebezinho de 2, 3 meses e dizer que batizou. Porque o batismo é para sepultar pecado. Por que a palavra sepultar? Porque quando o homem conhece a palavra, veja bem, a palavra mata ele. A palavra entra no coração dele. E a Bíblia diz que a palavra é uma espada de 2 gumes que entra no seu coração e lhe mata. É sim, ela lhe mata. E depois que você morre, você é sepultado. Porque sabe o que foi que a palavra matou? A sua incredulidade, a sua falta de fé, a sua ignorância. Aquela palavra matou aquilo, todo o pecado que estava no seu coração. A palavra mata o corpo do pecado e você é sepultada na água do batismo. Quando você sai do batismo das águas, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Morto pela palavra e vivificado. É isso que diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 da carta a Éfeso. Nós já estávamos mortos em pecados, mas fomos vivificados através da fé no Senhor Jesus. Por isso que o batismo no nome de Jesus nos fortalece, nos salva até chegar aos céus. Aí eu fico preocupado, irmãos. Eu que sou pequeno, eu me considero o menor entre os irmãos da igreja do mundo. Quantas pessoas não estão partindo para o mundo dos mortos, pensando que são salvos? Eu não estou julgando ninguém, apenas transmitindo uma palavra. Quantos bebezinhos foram batizados com aquela aguinha na cabeça, cresceram, morreram, pensando que estava salvo, pensando que tinha Jesus? Mas, irmãos, o Paulo diz aqui no capítulo 16, palavra, que alguém pegou essa palavra e fez uma doutrina. Veja bem, está o outro cristão. O cara pegou essa palavra e fez uma doutrina. E a igreja é até grande. E diz assim no capítulo 16 de Atos: alguém perguntou, Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Isso foi um carcereiro. Paulo estava numa prisão. Deus fez um movimento naquela prisão, libertou Paulo. E o carcereiro, assombrado, perguntou, o que devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo diz, no versículo 31, 16 de Atos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Está vendo, irmão? A fé em Jesus já é o bastante para me salvar. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a fé é o primeiro degrau para a salvação. Aquele que crer, que tiver fé e se batizar, será salvo. O será é futuro.
Eu estou pregando você aqui para o mundo no Face, para muitas pessoas que estão entrando em contato comigo aí, os irmãos, pastores e amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Mas e amanhã? E amanhã? A minha vida será salvo. A minha salvação, eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo e se submeter ao batismo. Eu perguntei a certo pastor: então se o apóstolo Paulo diz e crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, em sua baixa. Eu perguntei, então por que ele batizou o carcereiro com toda a família? Versículo 33. Então naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou as feridas, e foi imediatamente batizado o carcereiro com toda a sua família. Então, se a fé bastasse, o apóstolo Paulo não tinha nem obrigação nenhuma de batizar o carcereiro. Ele não já creu em Jesus? É por isso que cremos. Ele diz, faz bem de vocês crerem em Deus, porque até os demônios crêem e estremecem. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou pedir a minha esposa para ela abrir aqui, Tiago 2,19. Abrir 2,19. Em outra Bíblia católica, os demônios crêem em Deus e crêem que há um só e a mais. Mas a fé do demônio não pode mais salvar eles. Eles pecaram. Sabe qual é a diferença da minha fé para a fé do demônio? É porque a minha fé, ela pode dar fruto, ela pode ser renovada. Mas os demônios não. Por que a minha fé pode ser renovada? Eu sou homem de carne. E a Bíblia diz que eu posso ser transformado num ser espiritual. A minha carne, a minha vida, todo aquele salvo será, a Bíblia diz, transformada. Esse corpo que ele não suporta nada, ele se fere, ele se corta, ele se machuca, um dia ele vai ser transformado num corpo incorruptível, em qual o corpo do Senhor Jesus Cristo, quando veio da ressurreição. Um corpo que passava entre as paredes. Assim será o corpo dos salvos. Um corpo que terá um poder moral. Mas os anjos, eles já são espírito, não tem mais mudança para eles. É por isso que eles foram condenados assim que pecaram, se rebelaram contra Deus. Por isso que Tiago diz, faz bem vocês crer que há um só Deus. Achou, minha esposa? Tiago 2,19. Porque até os demônios creem e estremecem. Eles estremecem porque eles conhecem o seu Criador. E os homens, eles têm fé em Deus, mas não temem a Deus. Eles vivem no pecado. Estremecer, irmão, é honrar, é respeitar. Quando Jesus estava na terra, Deus estava na terra como um homem. Quando os demônios viam o Senhor, eles estremeciam e caíam no chão e diziam, já vem nos atormentar antes do tempo. E Jesus mandava eles se calar. Porque não era o tempo de Jesus ser ainda revelado. Por isso, irmãos, Deus colocou no meu coração para falar sobre o batismo nas águas. E a importância do nome que eu estava falando para certa pessoa hoje. Sabe por quê? O nome é que define uma pessoa. Quando um bebê nasce, enquanto ele não recebe o nome, é um bebê, é uma criança. Ele não pode nem ser chamado de João, de Mané, de João, de Zé ou Pedro, não, porque ele não tem nenhum registro. Mas quando ele se batiza, quando ele é registrado, aí ele sim, agora ele tem um nome próprio. A Bíblia diz que Deus foi chamado por muitos nomes e títulos. Mas para salvar, o Senhor precisava de um nome que o identificasse a sua pessoa. Quando o anjo diz a Maria, coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Por que ele salvará? Porque Jesus quer dizer, Jeová é Salvador, ou Jeová é salvação. É por isso que aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12,
Apóstolo Pedro disse que não há outro nome dado aos homens que possa trazer a salvação, a não ser o nome de Jesus Cristo. Por que a importância do nome? João diz aqui na primeira carta de João, capítulo 12, 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados vos são perdoados em seu nome. Ninguém é perdoado pelo nome de Maria. Ninguém é perdoado pelo nome de Pedro. Ninguém é perdoado pelo nome de Paulo. Ninguém é perdoado pelo nome de nenhum apóstolo do Cordeiro de Deus. Mas somente o nome de Jesus tem poder para perdoar. Achou? E aí? Eu vou só ler, porque eu gosto de ler, de falar e complementar mais uma Bíblia católica. Tiago, no livro de Tiago 2,19 diz assim: vocês acreditam que existe um só Deus? Muito bem. Só que os demônios também e tremem. Tem um ainda no mundo, irmãos, amigos, que tem a mesma fé que o demônio tem. Você crê em Jesus Cristo? Ele diz, creio. Você crê em Deus? Ele diz, creio. Você quer receber o nome de Jesus no batismo? Ele falou, não, já sou batizado quando fui um bebezinho. Em nome de quê? Qual o poder do nome que você foi batizado? Aí ele diz, não, quando eu fui um bebezinho, meus pais dizem que eu fui levado para a igreja e os padres me empregaram, colocaram um pouquinho d'água na cabeça e me batizaram usando as palavras, eu te batizo em nome do Filho e do Espírito Santo. Aí eu pergunto para nós nessa noite, aonde está o nome de Jesus aí? Em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Todo pai tem um nome. Pai é um título. Eu sou pai. Meu nome é Cleomir. Em nome do Filho. Qual é o nome do Filho? Ah, esse é fácil. O nome do Filho é Jesus. Tudo bem. E qual é o nome do Espírito Santo? Porque é essa frase que Mateus escreveu. E seja batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. São títulos. Títulos que se referem ao mesmo Deus. Mas como assim, irmão? Olha, eu sou pai. Eu sou filho. Eu sou genro. Eu sou sogro. Eu sou pedreiro. Eu sou trabalhador. Eu sou motorista. Né? Todo título. Mas quando eu vou no documento, eu não posso usar nenhum desse título. O que eu vou usar é o meu nome. Cleomir Cavalcante. Aí sim. E foi isso que Jesus disse, olha, em nome, se pregasse o arrependimento dos pecados. Está assim, Mateus 28,19. E depois ensinar as nações, batizando em nome. Em nome. Está no singular. Uma referência a um nome. É por isso que o apóstolo Paulo diz que na carta aos Romanos, capítulo 6, fomos sepultados com ele no batismo. Mas se fomos colocados em nome de 3 pessoas, não é? Era para estar assim, fomos sepultados com eles. Capítulo 6 de Romanos, versículo 3. Olha, ignoras todos que fomos batizados em Jesus Cristo. Fomos batizados na sua morte. Fomos batizados em Jesus Cristo. Ele diz assim, sepultado com ele pelo batismo. É incrível. Jesus está pertinho de voltar. Faltam poucos dias para a volta de Cristo. E muitas pessoas ainda não entenderam, não compreenderam, não foram reveladas que o nome de Deus, do Deus que criou todas as coisas, é Jesus Cristo. E para finalizar esse assunto,
Eu não quero passar muito do tempo, eu não sei que horas são. A gente começa a falar da palavra e vai falando, daqui a pouco você passa do tempo. Só para finalizar, 1 João, capítulo 5 e versículo 20, já perto de Apocalipse, diz assim: Temos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, nos que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque o Filho é o verdadeiro Deus da vida eterna. Porque o Filho é a manifestação de Deus em carne. Deus nasceu e tudo que nasce é filho. Ele passou pelo processo da biologia no ventre, no útero de uma virgem. Nasceu como nasce todo bebê. E se torna o autor da salvação. Olha, eu espero, não foi minha intenção machucar ninguém. Agradeço a todos que compartilham, que estiveram comigo, não deu para ver quantos são aí, mas que Deus abençoe você. Saiba que leia o livro de Atos. Se você encontrar outro Deus a não ser Jesus Cristo, me convide que eu vou para a sua igreja. Isso é um desafio. Mas que Deus lhe abençoe. Que você possa entender que o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 2, versículo 10, todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo e toda língua confessará o seu nome. Meu Senhor, eu te louvo, meu Deus, pela tua graça e misericórdia, por ter me dado essa oportunidade. Eu não sei se vou ter outras, mas eu só desejei que o teu nome fosse louvado e engrandecido. Eu busquei, Senhor, dar uma direção, mostrar o caminho a pessoas que estão na dúvida, pessoas que ainda falam em Deus, mas não conhecem Deus na sua plenitude, que o Senhor, meu Pai, possa se revelar a cada um. E o Senhor fará isso. Eu sei que essa transmissão só vão vir todinho aquelas que o Senhor preparou para ouvir. Eu creio nisso. E é por essas pessoas que eu oro, porque o Senhor vai ferir o coração delas, vai matar elas, a incredulidade delas, e vai sarar, vai ressuscitar elas através do batismo no nome de Jesus. Porque para isso, o Senhor me trouxe aqui nessa noite, para falar do nome, sobre todos os nomes. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu abençoe você, cada um que esteve até agora ouvindo, que vai ouvir, que vai crer. Você já está abençoado em nome do Senhor Jesus. E eu encerro essa transmissão louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém? E Deus abençoe a sua casa.